Então, agora vamos aqui para os princípios, né? Os princípios para pregar no livro de Apocalipse. Então, aqui algumas dicas para você preparar os seus sermões em Apocalipse. Primeiro, adote uma postura de humildade à medida que você estiver pregando em Apocalipse. Isso significa, pessoal, que você não precisa saber de tudo e você não precisa abraçar uma ideia só porque você precisa dizer alguma coisa para a igreja. Não, nem sempre. Nem sempre nós vamos entender bem o que está sendo dito ali, ok? E por vezes você faz bem em dizer o seguinte: olha, aqui nesse aspecto eu não tenho uma resposta ainda. Aqui eu não defini ainda, tá certo? Obviamente que você precisa, pelo menos a maioria das coisas, você precisa ter o seu ponto de vista sobre aquilo. Porque você não vai pregar no livro de Apocalipse e dizer, irmãos, isso que o autor de Apocalipse diz aqui nesse versículo eu não entendo. E no versículo seguinte eu também não entendo. E então no outro versículo muito menos. Então você não vai fazer isso. Mas também você não vai para o extremo oposto, ok? Que é o de achar que é dono da verdade e que por isso a sua forma de ler Apocalipse ela é a correta e as outras elas não apenas são erradas, como é absurdo que as pessoas pensem de outra forma. Eu já vi isso acontecer demais. Ontem mesmo, eu estava antes de ontem, quarta-feira, no culto de oração, uma pessoa me chamou para aconselhamento. Essa pessoa vai casar com um rapaz de uma outra igreja. E ela me disse que nessa outra igreja, eu sou de uma igreja batista, né? E ela disse que vai casar com um rapaz e esse rapaz é de uma igreja presbiteriana. E ela falou que durante o culto dessa igreja, o pastor estava pregando sobre algumas coisas relacionadas a estes assuntos aqui, a escatologia. E sempre que o pastor se referia àqueles que discordavam dele, ele fazia isso com deboche, né? Em tom de deboche, em tom assim de como se essas outras pessoas fossem tolas, burras, e ele não, ele é o dono da verdade. Não faça isso, tá certo, pessoal? Embora você precisa manter o que você crê, embora você precisa pregar como se você tivesse razão, você não pode levar isso para uma ideia de confronto, como se quem discordasse de você fosse um tolo, fosse alguém que não sabe o que está dizendo, tá certo? Então tome muito cuidado com isso. Além disso, eu preciso fazer aqui um alerta muito importante. Se você vai pregar o livro de Apocalipse, não caia na tentação de interpretar Apocalipse com um jornal na mão. O que isso significa? É aquela coisa do tipo assim, irmãos, a marca da besta é a vacina do Covid. Esse reino aqui é a China. Isso daqui é a ONU. Isso daqui é não sei o quê. Isso se chama sensacionalismo, tá bom? Então, para você evitar fazer esse tipo de coisa, ponha na sua cabeça o seguinte, que o seu papel é expor a palavra de Deus. E deixe que o tempo mostre como aquilo tudo se cumpre. Se, por exemplo, a marca da besta for um chip, ou se a marca da besta for um cartão de crédito, uma tatuagem, ou se a marca da besta for uma vacina, não importa, o tempo dirá. O fato é que quando você vai pregar em Apocalipse, você tem que pregar o que o texto diz e não como aquilo se cumpre, porque como aquilo se cumpre
não é parte do que o texto diz. Você entendeu? Então, por exemplo, você vai pregar em Apocalipse e aí você diz o seguinte, que você acredita que esses eventos vão acontecer nos próximos 50 anos. Não faça esse tipo de coisa, pessoal. Tá certo? Não faça. Não invente cumprimento. Não diga... Não vá para essa linha, tá bom? Porque isso pode fazer com que você pregue coisas que a Bíblia não diz e que você acabe caindo no ridículo. E em que sentido caído no ridículo? Caindo em falar de coisas que de fato não vão acontecer. Então imagina que você vai pregar no livro de Apocalipse e aí você vai e diz para as pessoas que a marca da besta é um chip. E aí você doutrina a sua igreja a pensar que a marca da besta é um chip. E aí quando um dia, quem sabe, essa marca vier e não for um chip, você vai ser responsável por ensinar coisas erradas sobre a palavra de Deus, tá certo? Então, se mantenha na palavra. A palavra de Deus diz o que é a marca da besta? Não. A palavra de Deus diz qual é o nome da besta, quem é a besta, qual é o país de onde virá a besta. Ela diz essas... Não, então não diga isso, tá certo? Se restrinja ao texto, tá bom? Em segundo lugar, segunda dica. Quando você for pregar em Apocalipse, tente pregar cenas inteiras. O livro de Apocalipse, pessoal, ele é um livro baseado em cenas, como é o caso das narrativas, tá certo? Então, ele é um livro que tem muita narrativa, narrativa profética, narrativa de eventos futuros pelo menos ao escritor na sua época, né? Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar a cena e então tentar entender qual é a lição central que está sendo transmitida. Então, vamos aqui para os nossos exemplos. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5. Apocalipse capítulo 14, aqui você tem a cena do Cordeiro e os 144 mil. Então vamos aqui aplicar o que a gente já tem aprendido até agora. Você vê aqui em Apocalipse 14 o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então note que aqui você tem vários elementos interessantes, vários elementos que fazem parte do imaginário da cultura judaica. O elemento do Cordeiro, que inclusive se refere a Cristo, né? O elemento do Monte Sião, que é o monte do templo. Os 144 mil, que isso daqui se refere às 12 tribos. E aí na fronte escrito, então os judeus tinham essas coisas de colocar os filactérios nos braços e também na fronte, com a lei, só que aqui na fronte está o nome do Pai. Ou seja, você está aqui encontrando as referências da época. E aí você vai estudar para ver o que é que tudo isso implica, o que é que tudo isso significa. Mas se você vai pregar aqui, o mais importante é que você procure entender qual é a lição. Então, quando o João me conta isso daqui, qual é a lição que ele está tentando me ensinar? E a lição, normalmente, no livro de Apocalipse, é a vitória final do povo de Cristo, certo? Ah, mas que povo é esse? Os 144 mil, se refere à igreja? Se refere a Israel e tal? Aí você vai estudar, você vai chegar às suas conclusões, de acordo com seus estudos. Mas o seu sermão será um sermão sobre a vitória. Existem vários elementos aqui. O Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, certo? Entoava um novo cântico diante do trono. E aí
Enfim, aqui você tem a ideia de vitória do povo de Deus. E por isso você pode pregar nesse texto falando sobre aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro obterão a vitória final. E aí você vai mostrar como esse texto descreve a vitória final e como esse texto descreve aqueles que foram vitoriosos, ok? É uma dica. Outro exemplo, você vai pregar em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Aqui você tem uma cena inteira, a cena da visão dos novos céus e nova terra. Então você vai pegar a cena inteira e você vai se perguntar qual é a lição principal aqui desta cena. No caso, o destino final do povo de Deus. Quando ele diz que é novos céus e nova terra, você já tem que entender aqui todo o pano de fundo lá do livro de Isaías, sobre essa ideia do livro de Pedro, sobre essa ideia de novos céus e nova terra. E aí você vai prestar atenção em todos os elementos que falam sobre o destino final. Por exemplo, ele diz aqui, que a ordem presente ela é mudada. Primeiro céu e terra passaram, o mar já não existe. Agora novos céus e nova terra. Também existe a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então note aqui, a ênfase em novos céus e nova terra. Existe também uma nova Jerusalém, que descia do céu. Outra coisa, ele ouviu a voz dizendo o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui é um dos textos mais importantes das Escrituras, certo? Deus habitará com ele, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aqui tudo que Deus fará pelo seu povo, Eis que faço nova todas as coisas. Enfim, então você vai pregar aqui nesse texto, você vai enfatizando aqui no texto, certo? As características centrais do destino final do povo de Deus. Aqui eu coloquei, hoje eu gostaria de exibir aqui as 4 características principais ou centrais do destino final do povo de Deus. Em primeiro lugar, a primeira característica é a novidade. Em segundo lugar, segunda característica, a presença de Deus com o seu povo. Em terceiro lugar, o consolo de Deus. Enfim, você pode ir enfatizando de acordo com a descrição do próprio texto, tá certo? Também, analise o texto para definir a melhor forma de você abordar essa lição central. Como, pessoal, o Apocalipse tem um certo tom narrativo, algo que sempre funciona bem no livro de Apocalipse é aquele modelo de pregação em que você explica tudo e no final faz algumas aplicações, tá certo? Por exemplo, Apocalipse capítulo 7. Você quer pregar aqui em Apocalipse capítulo 7, de 9 a 17. Aí o texto diz que grande nação, todas as tribos estão diante do Cordeiro e clamam em grande voz, os anjos e tal. Então aqui é um texto que tem uma série de coisas e você olha para esse texto e diz o seguinte: eu não consigo tirar pontos desse texto, porque são muitas informações. E isso, de fato, acontece com muita frequência no livro de Apocalipse, certo? Quando você tem um texto que tem muita informação e que, além disso, ele vai trocando aqui, tem cântico, tem narrativa, tem profecia, tem figuras, fica difícil você organizar o sermão em pontos, ok? Então, quando isso acontece, o que você pode fazer? Você pode seguir aquele padrão clássico em que você explica tudo do texto e depois faz algumas aplicações no final, certo? Então isso daqui funciona quando você estiver travado no livro de Apocalipse.
Então, você vai pregar aqui nesse texto, obviamente que você não vai aqui fazer uma espécie de comentário, passando por tudo em detalhes. Não, você vai chamando a atenção das pessoas. Você vai dizendo, meus irmãos, esse texto aqui está falando de um determinado momento no livro de Apocalipse em que isso daqui acontece. E ele então começa falando de uma grande reunião. Outra dica aqui, pessoal, é que alguns textos do livro de Apocalipse, as cenas, elas são divididas já na sua frente, através da expressãozinha e vi, ou eu vi, então vi, também vi. E você pode, então, dividir o seu sermão, os pontos do seu sermão, através dessas cenas, ok? Por exemplo, aqui em Apocalipse, você vai pregar em Apocalipse capítulo 20, o famoso texto aqui do milênio. Então você percebe ó, que e vi aparece aqui no versículo 1, depois aparece no versículo 4, tá certo? Deixa eu ver se aparece de novo. Aqui, ó, vi ainda, aqui no versículo 4, ainda no versículo 4. E pronto, então você tem aqui 3 vezes a expressãozinha então vi acontecendo. Mas basicamente podem ser 2 também. Aí você separa, ó, então vi versículos de 1 a 3, a primeira visão, e depois de 4 a 6, a segunda visão. A primeira visão centrada na vitória sobre Satanás, a segunda visão centrada na vitória sobre a morte, certo? Aqui eu ainda acrescentaria, ó, aqui você tem, dos versículos 1 a 3, a vitória sobre Satanás. No versículo 4, certo? Aqui você tem uma menção muito forte ao texto de Daniel, lá no capítulo 8. Mas aqui você tem uma outra menção a outra vitória, que é a vitória sobre os inimigos do povo de Deus. E versículo 4, a vitória sobre a morte, né? O restante dos mortos, essa é a primeira ressurreição. Então, no capítulo 2 e 3, por exemplo, você pode utilizar as orientações sobre como pregar nas cartas. Então, você vai pregar nas cartas do Apocalipse. Você utiliza as orientações que recebeu sobre como pregar nas cartas. São discursos. Você precisa encontrar a ideia central, o que é que ele fala sobre aquele assunto e pronto, certo? Como você aprendeu a fazer nas cartas. Outra dica aqui, pessoal, é você considerar pregar sermões temáticos em Apocalipse. O livro de Apocalipse é muito bom para sermões temáticos. E assim como os evangelhos também são. Mas, por exemplo, você pode fazer uma série de mensagens sobre a adoração em Apocalipse. E aí você pode, ou então fazer um sermão só sobre adoração em Apocalipse. Aí você pega ali a adoração que é feita no capítulo 4, a adoração que é feita no capítulo 5, a adoração que é feita lá no capítulo 7, no monte, no capítulo 14, a adoração que é feita no capítulo 21. E aí você vai selecionando e prepara um sermão sobre adoração em Apocalipse. Isso fica bem legal, porque o livro de Apocalipse fala de uma adoração perfeita futura. Então, como é que nós podemos imitar essa adoração futura? Outra dica, a vitória de Cristo. Você pode fazer uma série de mensagens mostrando as diversas vezes em que o livro de Apocalipse descreve a vitória de Cristo. Isso acontece no capítulo 6, isso acontece no capítulo 14, isso acontece no capítulo 19, no capítulo 20. Então você pode ir focando nesses textos. Outra, as chamadas bem-aventuranças de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 7 ocorrências da expressão bem-aventurado aquele. Então você pode fazer uma série de 7 sermões,
uma série de 7 aulas na escola dominical sobre as bem-aventuranças de Apocalipse. Ou então você pode fazer uma série de aulas na escola dominical sobre os anjos e o papel dos anjos no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse tem muitos temas ali que são legais para que você possa abordar na sua igreja, tá certo? E por fim, pessoal, tome muito cuidado com as aplicações. Eu já falei sobre isso com vocês. Como o livro de Apocalipse é uma carta, você precisa fazer o trabalho de contextualização. Qual era a situação dos leitores originais? Como essa situação é semelhante ao que nós passamos hoje? E assim, como é que o texto se aplica a nós hoje? Normalmente, as pessoas correm o perigo de ignorar a situação original e pular direto para aplicar nos dias de hoje. Então, não faça isso. Mas mais importante de tudo, e eu vou aqui encerrar com isso, evite aplicações sensacionalistas do livro de Apocalipse, certo? Eu não falei dispensacionalista, eu falei sensacionalista. O que significa isso? Você dizer que o reino tal é a China, que a besta é o Papa, que não sei o que é os Estados Unidos, essas coisas. Eu já falei para vocês, não façam isso, não caia nesse tipo de interpretação do livro de Apocalipse, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Com isso eu encerro aqui esse conteúdo da aula de hoje.